Aí, vamos começar de novo, né? Então, gostaria de agradecer a todas as meninas aqui presentes, a Cris, principalmente, a Marieta, a Viveca, a Karine, a Tainá, todas as veterinárias que estão aqui representando a nossa classe. Todo ano a FEVERESP tem como objetivo fazer um simpósio de empreendedorismo justamente para a gente fomentar o empreendedorismo dentro da medicina veterinária, melhorar a parte de gestão, a gente dar ferramentas, trazer palestrantes diferentes, a gente vê sempre muitos simpósios técnicos, nós temos o nosso simpósio técnico no final do ano, e a gente sempre no começo do ano a gente traz algumas coisas diferentes, né? Então, esse ano a gente já teve 3 palestras, né? A gente teve com o Dr. Silvio Piotto, a gente teve com a Cris Ribas, que foi uma consultora do Sebrae, que veio falar um pouquinho sobre gestão de serviços e gestão de produtos, e tivemos com o Caleso Rosa, que foi a nossa abertura. E nessa última palestra, assim, a ideia foi trazer 3 mulheres para a gente aproveitar para homenagear as mulheres, pelo Dia das Mulheres também, mas pela dominância que as mulheres vêm tendo dentro da medicina veterinária. A gente sabe que houve uma inversão no número de médicos veterinários, homens e mulheres. A gente tinha antes um perfil muito diferente. A gente sabe que tem faculdades hoje que têm classes 100% femininas, né? E cada vez mais a gente tem esse perfil, mas eu acho que o fato de trazer essas 3 veterinárias aqui que a gente acabou escolhendo para ter esse bate-papo mostra para a gente que a veterinária há um bom tempo já vem sendo dominada pelas meninas, e eu acho que é um grande prazer em ter esse perfil. Então, vou fazer a apresentaçãozinha formal aqui, com o roteirinho que a gente tem. Então, meu nome é Felipe Consentini, faço parte da diretoria da FEVERESP hoje, estou como vice-presidente, e vou ajudar aqui, vou tentar ser um mediador, tentar porque eu acho que é um bate-papo que todo mundo tem que participar igualmente, mas vou tentar organizar de alguma forma aqui essa mesa redonda. E, em nome de toda a diretoria da FEVERESP, eu gostaria de agradecer a presença de todos em mais esse evento online. De agradecer aos nossos palestrantes, nossas meninas, como eu já fiz. E lembrando que é muito importante prestigiar todos os produtos dos parceiros que já contribuíram dentro desse hall de palestras aqui. A gente teve dois patrocinadores diferentes. Então, gostaria de agradecer em nome das associações co-irmãs da FEVERESP. Hoje a gente está em 13, indo para 14, ou 14 já formadas, Cris? Está no mudo. 13, né? Indo para 14, Fê. Indo para 14 é esse, com a força aí Lençóis Paulista está começando, tá se chegando, e mais umas 2, né, pelo menos. Com a força de Campinas, com Prudente, a gente sabe que Piracicaba também tem. Então, vou citar as que já fazem parte da FEVERESP. Então, a Anvor de Osasco, a Anvemar de Marília, a Anvasb de Americana e Santa Bárbara, a Sociedade de Medicina Veterinária da Zona Norte de São Paulo, a Associação do Grande ABC, a Anvejur de Jundiaí, a Clivete de São José do Rio Preto, a Anvip daqui de Sorocaba, a Anverp de Ribeirão Preto, a associação lá do Vale do Paraíba, onde a Karime faz parte da diretoria, a Anveja, que é lá de Jaú, e a nossa caçulinha, que é a MMVET, que é a Associação Mogiana, que semana que vem estaremos lá em Mogi para fazer o CRMV Escuta, né? Então, sempre muito ativo também o pessoal de Mogi. E também agradecer o pessoal da BHV, a MNV, acho que a todas as associações que ajudam a fortalecer a classe de medicina veterinária. Então, aqui eu vou mudar um pouquinho essas regras. A gente pede para que todos os microfones sejam desativados, para evitar que sons externos possam atrapalhar. Mas como a gente vai fazer uma mesa redonda, os microfones ficam fechados, mas podem ser abertos a qualquer momento para a gente ir fazendo pergunta, para a gente ir trocando essas ideias. Eu peço também para que vocês se identifiquem na sala, no chat, né, com nome, sobrenome, colocar o local onde vocês estão, qual a especialidade de cada um, só para a gente ir conhecendo um pouco mais.
Aproveitar e pedir para vocês curtirem, compartilharem nossas redes sociais. Isso ajuda a gente a estar divulgando o trabalho da associação. Então, temos página no Facebook, no Instagram. A gente está em todos os lugares lá, como Feveresp, só procurar que a gente na nossa página. Antes de iniciar, gostaria de passar a palavra para a Cris, é um protocolo que a gente tem aqui como nossa atual presidente da Feveresp, para algumas palavras aqui em nome da nossa associação. Então, Cris, gostaria que você puder dar uma introdução sobre a Feveresp, da importância do associativismo. Você, como ninguém, fala com paixão sobre o assunto, então a palavra é sua. Só dar boas-vindas a todo mundo. Obrigada, diretores, amigos, todos que estão aqui. Quanto mais a gente se unir, mais a gente conquista, né? E agora a gente, além de estar na fase de unir mais associações regionais, a gente espera estar unidos a todas as outras associações, tanto a nacional quanto a HBHV, as especialidades todas, porque juntos nós vamos, sim, realmente tentar construir uma medicina veterinária mais digna para todo mundo. O nosso panorama é de muitos vets, né? Mas eu acho que existe sim, né? É a história, aquela história do sapato, né? Vocês já ouviram bastante essa história. A cidade que ninguém usava sapato, o vendedor de sapato foi lá, um deles falou: nossa, que bom! Ninguém usa sapato, vou morrer de vender sapato. Aí o outro foi lá: nossa, vou embora, ninguém usa sapato aqui, não vou vender nada. Então, eu acho que a gente está na fase de ser o primeiro vendedor. Observar que o nosso mercado pet é gigante, o número de animais é gigante, o agronegócio está aí para a gente ser cada vez mais utilizado como mão de obra técnica. Então, eu acho que a gente tem muitas perspectivas, desde que a gente conquiste esses espaços através da política, que não tem outro jeito, através de capacitação técnica e principalmente união da classe, para que a gente possa estar todos juntos reivindicando as coisas que nós precisamos. Eu acho que agora é a hora, tá? Essa é a hora H da nossa medicina veterinária. Como falou o Felipe, né, a gente já está na fase terço final da vida. Então, está na mão de vocês, mais jovens, dar continuidade para tudo isso e fazer a medicina veterinária ser aquilo que eu acho que é o médico mais completo. O médico que faz medicina para os animais, para o homem e para a conservação do meio ambiente. O associativismo realmente é minha paixão, foi uma coisa que sempre gostei e foi um divisor de águas da minha vida. Eu saí de 4 paredes para o mundo através do associativismo. E eu acho que isso é uma das coisas que todo mundo pode usar e abusar, porque vai ser um divisor de águas na vida de cada um de vocês. Muito obrigada pela presença. Contem com a Feveresp. A Feveresp está aberta a críticas, sugestões e principalmente para que as pessoas se juntem a nós para as conquistas na veterinária. Boa noite. Então, obrigado, Cris, obrigado pelas palavras. Como eu já avisei antes, né, sempre muito apaixonada pelo associativismo que contamina todo mundo desde o início. E agradecer aqui também a presença, algumas presenças honrosas aqui para a gente, o Dr. Thomas Marzano, o Ronaldo Hertel, o Luizão, que acabou de entrar também lá da Associação Mogiana, a Luê, quem mais? Eu não vi aqui Então, temos aí representantes da BHV, temos representantes da Nacional também, o Thomas, né? Temos de várias associações, e isso só engrandece e aumenta a responsabilidade. Peço para o Ronaldo e o Thomas também aí se sentirem à vontade, que eu sei que tem mais do que experiência em mediação, em coisas, fiquem à vontade para abrir o microfone, para conversar, para perguntar, para dar opinião. A ideia aqui é realmente a gente fazer um pouquinho essa diferença na vida de alguém. Eu falo que
todo evento que a gente fizer, se a gente fizer uma pessoa que assista essa palestra, seja agora ou seja depois, que ela vai ficar disponibilizada no YouTube, perder um pouquinho do sono, acho que a gente já conseguiu cumprir a nossa missão, né? Então, vou começar com as apresentações aqui, ó. Então, para compor a mesa aqui, a doutora Maria Cristina Reiter, formada pela USP em 1988, clínica de pequenos animais, microempresária no mercado pet, com pós-graduação em gestão estratégica pelo Senac. Hoje ela está como presidente da Anvejur, da associação lá de Jundiaí e região, e da FEVERESP. Tem 35 anos de formada e 29 anos de mascote, de empreendedora aí, à frente Tem basicamente minha idade, né, Cris, de empresa, né? Estou com 29, agora vou fazer 28, então estou começando agora. Então, depois, deixa eu pegar aqui o currículo da... Karime, apresenta a Marieta, Karime, você? Vamos começar a colocar o povo para falar aí, porque... Um prazer enorme em apresentar essa minha amiga querida. A Marieta, ela é formada pela Faculdade de Medicina Veterinária de Botucatu, a Unesp. Ela é pós-graduada em dermatologia, anestesia e cirurgia de pequenos animais pela Unesp de Botucatu. Ela tem MBA em gestão pela Fundação Getúlio Vargas e continua se especializando em gestão. Atualmente ela está no segundo módulo já do curso da Fundação Dom Cabral, com a ABHV. E a gente sabe, né, o Hospital Taquaral, aquele hospital lindo. E é isso aí, tá bom, Marieta? Apresentei você direitinho. Depois vai ter tempo para cada uma apresentar um pouquinho o perfil, que a gente está fazendo bem resumidinho aqui, né? E uma outra que eu gostaria de chamar mesmo também para participação, uma veterinária também que eu admiro muito, é a doutora Viveca Marques Vieira Passos, formada em 2009 pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especializada em dermatologia pela Equalis, aqui, como ela própria diz aqui, ó, tem mais de 1000 cursos, mas são subespecializações. Atuante desde 2009, proprietária e CEO da empresa desde 2014. E a Viveca é uma que eu tenho prazer de trabalhar também, conheço um pouco dos números da empresa dela, da gestão, então fiz questão de convidá-la, porque acho que tem muito para acrescentar aqui, e vem uma pessoa de um estado diferente aqui também, né? Acho que veio representando o Paraná aqui para a gente. Então, eu gostaria de começar pedindo para cada uma das nossas queridas convidadas aí que se apresente um pouquinho, mas aí contando um pouquinho a sua história, desde da formação, a sua rota, até chegar aonde chegou, né? Quantos anos tem aí de mercado, quantas empresas vocês já passaram, se essa foi a primeira empresa e vocês continuam nela até então, se vocês já trocaram de empresa, aonde vocês estão hoje, né? Falando em termos de planejamento, se vocês acham que já estão dentro do topo, se querem continuar crescendo, tem planos de expansão, se está bom, estão satisfeitos onde chegaram. Então, eu gostaria de pedir que vocês fizessem essa pequena apresentaçãozinha. Eu conheço a história de todas já, mas eu acho que é bom para vocês compartilharem e as outras pessoas poderem conhecer um pouquinho também. Quem quer começar? Olha, uma de cada vez, para não dar... Vai, Cris, puxa a fila aí, você. Aqui vive querendo o microfone, né? O povo tá tímido, eu jogo na lenha quem está acostumado. Olha, gente, deixa eu comentar. Eu sou de uma família de 7 veterinários, tá? Eu sou a segunda geração, gente, já está na terceira geração de vets. Ih, tá travando. Cris, acho que travou para todo mundo, né? Não foi só para mim. Dia muito grandes Ô, animais. Cris, Oi, deu uma travada aí tá nos últimos picotando? segundos aí, picotou. Essa internet, tá Tava... para ouvir agora? Sim, parou a hora que você estava, acho que na segunda geração de medicina veterinária da sua família. Então, aí a gente tem... Dá para ouvir, Fê? Dá.
A gente tem, então, o tio e o pai, eu, meu irmão, e nós somos, tem mais 2 primos e o sobrinho, e a gente viveu veterinária desde pequena, porque eu ia com meu pai atender nas fazendas e tudo mais. A escolha, na minha opinião, não poderia ter sido melhor. Eu amo ser clínica de pequenos animais, gosto de clínica pra caramba, e não sou uma grande cirurgiã, sou uma clínica mesmo. E assim, vivi 15 anos enfiada na clínica Reiter, né, que era familiar, fechada entre 4 paredes, né? Eu era bastante dedicada, trabalhava muito, mas não conhecia nada da veterinária. A partir da hora em que eu entrei na associação, e justamente eu comentei, a associação foi para mim um divisor de águas, eu comecei a ver que existia um mundo além das 4 paredes da clínica Reiter. E isso abriu um horizonte imenso. Eu conheci grandes colegas, que aliás uma delas é a Valéria de Bragança, de Atibaia, e que me mostrou um lado mais comercial da veterinária. Não, monta uma loja, Cris, faz um banho-tosa, não fica só na clínica, não. Bom, e aí a sementinha foi plantada e aí eu corri atrás de montar o mascote. Hoje digo para vocês, pessoal, que eu sou dependente do banho-tosa. Eu brinco sempre isso, porque todo mundo quer fechar os banho-tosas e eu tenho 60% do meu faturamento hoje no banho-tosa. Então, assim, uma coisa vai levando a outra e a gente tem sobrevivido, graças a Deus, com conforto, trabalhando muito, mas usando o banho-tosa, usando um pet shop pequeno. Eu tenho curso de banho-tosa também dentro do meu negócio. Nós temos 4 negócios num só. Então, assim, vejo a veterinária hoje muito diferente do que eu via quando eu me formei. É uma veterinária que dá muito mais chances de você agregar valores, é uma veterinária que é muito dinâmica e que a gente consegue sobreviver fazendo várias coisas. O trabalho é sempre muito, por isso que muitas vezes a gente se sente muito cansado, mas eu acho que é muito gratificante. Eu, pelo menos, adoro, eu faço terapia com os meus próprios clientes, eles são minha fonte de terapia, e eles acabam também me usando como forma de terapia também, mas isso é uma troca e é muito bom, tá? Então, assim, eu vejo hoje que a gente tem muito mais possibilidades de diversificar do que tinha quando eu me formei. E eu acho que isso deixa a veterinária muito bonita. E concordo que cada vez mais nós vamos ter novas perspectivas. Quanto à gestão, Felipe, estou apanhando muito ainda, muito. Eu descobri que eu era dependente da minha gerente. Isso foi está sendo um problema muito sério. Eu tinha uma gerente de 16 anos no meu negócio e realmente ela era muito eficiente. A Vivi sabia tudo e agora eu estou apanhando um bocadinho, mas eu vou sobreviver porque a gente tem que ter novas experiências, gente. É isso, depois a gente continua. Maravilha. Eu não pude deixar de notar, Viveca, o seu sorrisinho quando a Cris falou do banho-tosa. Que eu acho que eu achei legal também esse ponto que a gente tem, não 3 modelos de diferentes. Eu acho que o mercado da veterinária é maravilhoso porque cabem diversos estilos, diversos modelos de negócios, de estratégias. Eu acho que isso é muito, muito enriquecedor. A gente estava conversando hoje com um cliente meu e falando sobre essas oportunidades que estão surgindo no mercado, né? A gente tem muito a crescer. Quer falar agora, Viveca, Marieta, quem gostaria de... Posso falar também um pouquinho. Então, É que é bem difícil alguém defender o banho-tosa, né? Daí eu falei, poxa, enfim, escutei alguém que também vê a parte boa, né? Não vê como o nosso vilão. É um desafio grande, com certeza, a estética é um desafio grande. Ela é um resultado bem impactante também no meu faturamento. Não digo que ela é 60%, a clínica ainda fatura o dobro da estética, mas a estética vai muito bem, né? E paga principalmente os custos maiores, né? Os custos fixos. Então,
Mas eu comecei, na verdade, com a clínica desportiva de animal de cavalo de esporte, né? Fiquei 1 ano no cavalo de esporte. Mas eu sempre, no começo, né, de faculdade, nova, sempre fazia plantão também à noite e tal. Sempre gostava muito da clínica de pequenos. E foi o que me levou, porque mexer com cavalo de esporte, acho que até hoje, ainda mais para mulher, não é fácil. E o que me brilhou os olhos foi a clínica de pequenos. Eu trabalhei como uma veterinária terceirizada mesmo, na clínica, e fiquei com ela alguns anos, e nem imaginava, né, que ia ter a minha. Eu falava, ai, não, tá bom assim, tá bom assim. Sou meio metódica, meio... estaciona, né, tenho esse perfil assim, ai, metódica e tal, e seguia, estava confortável naquela posição, até o momento que ela falou, Viveca, eu só vou ficar com a loja, então a gente vai, a parte da clínica, a parte de serviços é tua. Você topa? Eu falei, bom, caiu no colo, falei, tá bom, eu topo. A gente viu, só que eu falei, olha, estava terminando minha especialização, né, em dermato, o movimento estava mudando, meu consultório era 1 por 1, queria aquelas famílias que querem vacinar, vem todo mundo, não cabia, tinha que escolher um, era rodízio, porque não tinha nem janela, era bem pequenininho meu consultório. E a gente viu um outro imóvel, eu falei, bom, Deus está preparando isso para mim, então vamos embora. E assim, a gente montou a estrutura em 2014, né? E desde então a gente está lá, está crescendo, então o faturamento, né? Eu peguei os serviços agendados, mas eu tripliquei o valor final, assim, de clientes, né? De serviço, de funcionário, tudo. E até que ano passado ela falou para mim, Viveca, não quero mais a loja é tua. E daí assumi a parte da loja também, que é uma loja grande, que era uma das maiores lojas de Curitiba, até vir Iperzu, Cobase, né? Na verdade, perdia para Casa Produtor, que é uma casa enorme aqui, Rei dos Animais. A gente era a terceira mega loja, entre aspas, né? Comparado com as lojas que vieram hoje. Mas a gente está aí lutando, e eu até ia num médico, num gastro meu, eu fiquei muito amiga dele, e ele falava, Viveca, você tem que ir para um outro imóvel, que eu tenho um imóvel grande, né, que era a fábrica do meu pai. Daí eu falava, eu falava, não, nunca vou sair daqui, tá bom aqui e tal. E hoje em dia eu já penso em mudar e crescer, expandir. Acho que já está pequeno realmente lá, mas ainda preciso organizar bastante a casa, né? A gente assumiu a loja há pouco tempo, então tem bastante coisa para organizar ainda. Mas em alguns anos, quem sabe virar um hospital, quem sabe virar uma estrutura, né, ainda maior, com mais especialidades ainda. E é isso. Muito legal. Eu pude acompanhar faz o quê, Viveca? Acho que 1 ano, 2 anos? Acho que quase 2, né, eu Quase acho. 2, eu venho acompanhando a história da Viveca desde né, de 2021 para cá, mais ou menos. E eu pude, é muito interessante notar esse crescimento, né? Você começou dentro do consultório, o consultório aumentou para a clínica, aí agora você comprou a loja, né? Acho que a Viveca, todo mundo acaba ficando muito modesto a ponto de falar, mas é uma loja gigantesca, muito grande, de coisas, tudo com base no trabalho, no modelo de trabalho de veterinária, né? Consegue conciliar e consegue potencializar os frutos, tanto da loja, quanto da clínica, quanto da Bentosa. Tem muito, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? E Marieta, agora, por favor. Sou eu, né? Tudo bem que dispensa um pouco de apresentação, Marieta, mas conte-nos a sua história um pouquinho, quando você começou, o Hospital Taquaral começou daquele tamanho já, como que foi? Não, eu, quando me formei, eu fui trabalhar no Hospital Dr. Ike, aqui em Campinas, e lá eu trabalhei por 18 anos. E depois a gente saiu em 98 para montar o Hospital Veterinário Taquaral. A princípio, a gente funcionou até o ano passado
na Avenida Barão de Itapura, e depois ele foi ficando pequeno, porque foi crescendo, e é sempre com novos... A gente foi angariando mais veterinários e começou a ficar pequena a estrutura onde nós estávamos. Então, a gente partiu ali para a Lagoa do Taquara, onde nós estamos hoje. É um espaço bastante grande, nós estamos num espaço de 1.500 metros e funcionando em um hospital 24 horas. Hoje nós estamos com aproximadamente 60 veterinários trabalhando nas mais diversas especialidades. Contamos com 3 centros cirúrgicos, e assim, é um sonho que se realizou, porque eu sempre quis, eu acho assim, a medicina veterinária, ela é encantadora, então, e aí tem muito para ser desenvolvido dentro da veterinária, e ela, assim, de um tempo para cá, eu acho assim, que a nossa profissão cresceu muito, e agora a gente está com ideia, não estamos iniciando uma expansão, porque a gente está abrindo, a minha ideia é seguir com cursos de capacitação profissional, porque como ela a veterinária cresceu muito, também cresceu o número de faculdades, que é, de uma certa maneira, de um lado é bom, de outro lado é triste, porque saem pessoas não tão bem preparadas como tinha antigamente. Então, surgiu-se a ideia de fazer cursos para capacitação técnica. Então, esse é o meu, que eu vou focar daqui para frente, que desde o início da pandemia eu parei de atender. Estou no desafio da gestão, que, assim, veterinário nasce veterinário, mas não nasce gestor, né? Então, tem que trabalhar para caramba para ser. Então, estou apanhando da gestão, então estou procurando. Fiz curso, continuo estudando, mas é uma área bastante difícil. E, comparado a isso, a gente está iniciando cursos de capacitação técnica. Mas, basicamente, é isso. Que legal. A Marieta também, super modesta, foi um hospital maravilhoso. Eu estou devendo a visita, inclusive, ainda, né? Com certeza. No hospital, já estou até envergonhado, já nem falo mais nada, que eu já prometi que ia um monte de vezes lá conhecer, mas... Exatamente, já perdi a conta. Morro de vontade de conhecer, mas vi as fotos, vi as filmagens, achei maravilhoso, assim, um ambiente muito, muito, muito legal, então, muito feliz. Queria aproveitar para fazer dar as boas-vindas para Tati Tiepo também, que é outra mulher empreendedora aí, ó, de um outro estado também, aí lá no Mato Grosso. Boa noite. Conhecida aqui também. Então, só para a gente continuar aqui, então, assim, dentro dos desafios mais comuns, né, que a gente acaba enfrentando dentro de qualquer profissão, acho que desde os mais clichês até os mais diferenciados, quais os desafios que vocês enfrentaram que vocês não esperavam enfrentar, assim, uma coisa que você fala assim, não, eu sei que é difícil conseguir, sei lá, mão de obra, eu sei que é difícil fazer, mas coisas que vocês, de repente, saíram, eu sei que, né, pelo menos na nossa época, né, a Marieta falou muito bem isso sobre a questão da formação, né, a formação dos veterinários mudou muito ao longo dos anos, eu acho que tanto para o bem quanto para o mal, né, Marieta, eu acho que na minha época, eu estou formado há 22 anos, a gente gestão na faculdade era gestão de pasto, né, que a gente tinha, né, era gestão de fazenda. Hoje em dia a gente já vê faculdades com disciplinas de gestão, falando sobre isso. Na Embi Morumbi, já fui lá, fiz uma palestra para um pessoal que tem um grupo de estudo de gestão dos estudantes. Então, acho que isso é uma coisa que vai preparando um pouco melhor para receber, mas quando vocês saíram para o mercado, quando vocês decidiram empreender, quais foram os desafios que vocês não esperavam que apareceu assim para vocês? Quem tem alguma história? As meninas também, Tati, Karine, todo mundo, não só as meninas, né? Claro. Eu tive, assim, acho que tive uma vivência que ninguém teve, pela própria tempo de formada. Quando eu me formei, eu entrei na faculdade para fazer grandes. Daí, no meio do caminho, eu mudei para
pequenos. Na realidade, do 3º para o 4º ano que eu resolvi mudar para pequenos. E quando me formei, eu tive um grande problema pelo fato de ser mulher. Eu vim trabalhar no Hospital Dr. Ike, que só tinha veterinários homens, então uma grande parte dos clientes não aceitavam ser atendido por mulheres. E depois vivia assim o crescimento da veterinária com quando eu me formei assim era difícil você aceitar, o cliente aceitar de fazer um hemograma. Hoje assim, eu vejo assim com satisfação que o hemograma é o de menos, ele quer cada vez mais exames e o cachorro passou do quintal para dentro de casa. Então isso melhorou muito. Então assim, uma coisa que eu não achava que eu conseguiria lá no começo que eu conseguiria viver seria o fato de isso não é foi uma coisa boa. Você ter o cliente que ele tem acesso à informação, ele tem acesso, ele te passa informações na anamnese e ele aceita os exames. Os que não aceitam, às vezes, é pelo problema de monetário ou foi pego desprevenido, mas ele aceita os exames. Você E tocou uma num coisa ponto... que... Pode falar, desculpa. Não, Não. uma coisa assim que hoje eu vejo assim com grande satisfação é que o cliente ele se envolve com o animal. Se antes assim qualquer coisa era motivo para eles solicitarem eutanásia, hoje eles são completamente contra e eles aceitam fazer exames, aceitam tratar o animal. Então muito gratificante estar vivendo tudo isso. Você tocou num ponto que eu acho que é nevrálgico, assim, eu sempre comento com alguns clientes sobre isso também, que é a questão do cliente, muitas vezes ele espera que você peça mais exames, né? Que você, mas você não vai pedir um raio-x, você não vai pedir um exame, porque eu vi que a informação está muito mais disponível para o cliente está se importando mais, está se informando mais. E eu queria ouvir um pouco de vocês, se vocês têm essa sensação, assim, a Cris, a Viveca, quem quiser se pronunciar, mas, assim, eu sei que, obviamente, tem muitos clientes que têm essa dificuldade financeira, monetária, de estar pagando todos os exames, mas se vocês sentiram essa diferença ao longo do tempo, dessa necessidade do cliente vir esperando também algumas coisas, alguns exames, doutor, mas você não vai pedir um exame e tal para fazer? Vocês têm essa sensação também? Cris, aí. E ninguém vai falar, vou dar meu palpite aqui. Olha que Vai, mentira. Karine, por favor. Não me deixe falando sozinho aqui, pelo amor de Deus. Não vou te deixar sozinho, não, Felipe. Eu faço clínica de cão e gato há 29 anos, hoje mais gato, né? E os tutores estão cada vez mais informados, como a Marieta disse. Eu também sinto o mesmo que a Marieta falou com relação à mudança que houve, todos nós sabemos disso, né? A grande mudança que houve do status do animal de estimação, né? Que hoje eles são membro da família. O João mesmo fala, o João da BHV, eu ouvi ele falando certa vez que eles não são mais membro da família, eles são apoio emocional da família. Eu concordo plenamente com isso, em muitos casos são mesmo. E sim, como não fazer todos os exames desse animalzinho, que é o bem maior da família inteira? O pai, a mãe, os filhos, todo mundo ama esse animalzinho. Então, como não fazer tudo? Como não sermos cada vez melhores naquilo que nós fazemos, né? Então, eu concordo plenamente. Eu não vivi isso que a Marieta viveu, de sentir que por ser mulher não, não queriam passar comigo. Talvez eu não tenha prestado muita atenção, mas
Sim, tinha algumas pessoas que preferiam passar com o Edson, que é meu marido. Eu achava que era por causa dos olhos azuis dele, mas acho que talvez fosse um preconceito também, não sei, agora eu fiquei na dúvida. Mas, sim, sem dúvida, a medicina veterinária mudou demais nesse tempo nosso de vida profissional, né, que não é pouco. E graças a Deus mudou para muito, muito melhor, né? Eu também me sinto muito realizada, como a Marieta falou. Deixa eu só Meninas, contar uma, vai, Cris. desculpa, uma coisa bem engraçada, né? Eu entrei, meu pai e meu tio eram os veterinários mais velhos de Jundiaí, eles tinham bastante clientela, e aí entra aquela pirralha, né? Para atender 35 anos atrás, e aí a gente tinha duas funcionárias na frente muito experientes, que trabalhavam há muito tempo com meus pais, né? Aí tinha muita gente na sala de espera, eles começavam a ficar impacientes. Aí, você não quer passar com a Cristina? Passa, passa. Olha, o que ela não souber, ela chama o pai dela e o tio na sala e eles ajudam. E era pura verdade, gente. Eu tive dois professores ali, eu chamava na sala assim, ó, e aí? O que o senhor acha, pai? Isso aí é assim, ó, eu tô achando assim. Então, assim, a gente viveu uma outra veterinária sem exames, né, Marieta? Uma veterinária difícil, onde a gente fazia tudo na palpação, na auscultação. Hoje não, gente, a gente conta com a maravilhosa ajuda dos especialistas. Que maravilha, não precisa saber de tudo. A gente sabe criar muito bem e a gente sabe passar a bola, porque o especialista está ali justamente para nos auxiliar. Então, essa é a beleza da coisa. Tem espaço para todo mundo, tem lugar para todas as coisas boas, como falou a Karime e a Marieta, o foco é o bicho, né? O foco é o nosso cliente, né? Que eu já passei, gente, 3 gerações, credo, com Tovéia. Grande Thomas, pode mandar bala, Felipe, não aguento. Deixa eu perguntar uma coisa, aproveitando que tem por favor. tantas gerações aí, mulheres aí fortes, donas do seu próprio negócio. É, como que os colaboradores de vocês, né, hoje, vamos falar assim, que o quadro da veterinária mudou totalmente, né? Hoje as faculdades são repletas de mulheres, né? Muito mais. Eu lembro que quando eu me formei, já estava meio a meio, né? Às vezes a formação antiga, então, era muito menor. E como que os colaboradores que hoje vocês lideram, né, encaram isso das ordens, dessa mudança? Como vocês estão sentindo isso daí? Né? Principalmente esse fato, ou não tem nenhum sentimento disso? Como que vocês veem isso daí? Ótima pergunta. Quem se atreve? Eu me Tati? atrevo. Vou Aí, falar ó. um pouco, então. Pronto, põe a Tati no meio também. Eu também já estou aí com 26 anos de formada, né? Então, Se além de eu apresente estar... também para o pessoal, Tati. Meu nome é Tati, para quem não me conhece, Tati Tiepo. Estou na BHV também, fiz consultoria aí com o Felipe até semana passada, praticamente, né, Felipe? Sim. E, enfim, eu moro no interior do Mato Grosso, numa cidade chamada Cáceres, e estou aqui há 25 anos. Então, a Mondocane fez 25 anos agora em março. Eu, além do fato de ser mulher, tal, e de ser dessa geração aí que a gente tinha poucos auxílios diagnósticos até em grandes centros, né? Eu sou formada na Federal do Paraná, em Curitiba, e eu praticamente não tive ultrassom na faculdade, né? Então, eram outras épocas mesmo. E em relação a isso de colaborador, assim, que o Thomas está falando, eu já tive veterinários aqui que vieram trabalhar comigo e chegou num ponto que eles me olharam e falaram que não recebiam ordem de mulher. Desse jeito, assim. E eu falei, então, tá bom, então tu não vai receber ordem porque tu tá na rua, né? Porque não tem como não trabalhar, né? Mas os outros colaboradores, assim, comigo, assim, eu nunca tive problema, assim, com os meninos, assim. Já tive
problema assim com o veterinário mesmo, assim, mas também não se criou muito aqui dentro. Eu acho que o que tem mais, assim, é com essa geração mais nova, assim, que já me pegou nessa fase sem estar à frente da clínica, como clínica mesmo, operando toda hora e atendendo toda hora, que agora eu também estou só tomando porrada na gestão, é deles estranharem isso, assim, de quem começa a trabalhar agora comigo. Às vezes eu faço uma supervisão de um caso, e eles parece que ficam me olhando assim, mas do que ela está falando se ela não faz isso, né? Mas nesse sentido, assim. Ah, que bom. É muito bonito ver essa luta de vocês diariamente também. Eu acho que a mulher, ela briga dobrado, né? Além de todas as coisas, ainda tem que enfrentar uns preconceitos babaca, né? Para ser bem, para ser Para bem você ver, sincero. eu estou passando por uma situação que eu nunca tinha passado na vida. Eu até comentei no grupo da BHV e nem te contei, Felipe, que foi bem recente agora. Nós fizemos uma denúncia contra um colega aqui da cidade, eu e mais alguns veterinários, com promoção de cirurgia, o cara operando, fazendo umas coisas horrorosas, assim. A gente pegou esses casos e fez a denúncia no conselho. E eu não sei por que o conselho botou só o meu nome na reta e colocou eu só como denunciante, mas até aí, ok, tem que fazer a denúncia se identificando. Semana passada teve a primeira audiência e eu nem sabia que o cara ia estar presente na audiência. Eu achei que o conselho iria me ouvir, que eu iria apresentar as testemunhas, mas não com a pessoa denunciada junto. E foi super constrangedor. E para resumir a história, terminou a audiência e o cara começou a mandar áudios para uma funcionária minha me ameaçando. Me Meu Deus. ameaçando, que não sei com quem que eu estou lidando, porque não sei o quê, porque eu tenho família, que ele sabe onde eu moro, assim. Senhor, isso é grave, hein? Isso é grave. Daí liguei para advogado, o que eu faço? Não, vai na polícia, faz um BO, as testemunhas tudo apavorada, ninguém mais quer participar. Aí eu até liguei para o Lang, porque o Lang está envolvido com o conselho e tal. Eu falei, meu Deus, que não é assim mesmo? Não... E diz que é assim. Eu falei, olha, né? Se fosse um homem, queria ver ele ter essa disposição toda de ameaçar, né? Sim. E aí, Viveca, conta um pouquinho pra gente dos teus... Realmente, a veterinária mudou muito, né? E a nossa queixa, que é mão de obra, veterinários, né? Quanto mais faculdade tem, parece que tem menos veterinário querendo atuar, querendo exercer, e bons, né? Com capacitação. Então, aqui em Curitiba mesmo, eu vi algumas clínicas grandes fechando 24 horas, porque não tem público. A gente tem um grupo grande ali do Lang, da Clinivete, de todos os grandes hospitais de Curitiba, referência, que estão também há muitos anos aí no mercado. E todo mundo pedindo plantonista, porque não tem, né? Então, e você vê cada dia mais faculdades, né, com uma aula à distância, que é um absurdo, né, na veterinária isso, que a prática é essencial. Então, isso é com certeza, o nosso calo, né, onde dói. E realmente a veterinária ainda mudou mais ainda depois da pandemia, né? Acho que eles ficaram ainda com esse apoio emocional mesmo dos animais. A gente cuida do amor da vida deles, né? Não é um cão, é o amor da vida. Né? A gente sabe das escolhas, que são filhos mesmos, e a gente vê quando tem um luto, eles realmente estão dispostos a fazer tudo. Às vezes eles falam assim, nossa, eu nunca fui numa dermatologista, eu nunca fui no ortopedista. E o cão tem todas as especialidades, às vezes, né? Um cão é atendido por vários especialistas. Isso realmente é muito legal de ver. Eu acho que o mercado, né, cabe muita gente. Quem é bom sempre tem lugar. Então você vê esse trajeto da medicina que eu acho bem legal mesmo. E de desafio de mulher, eu acho que, assim, da parte dos meus funcionários, acho, né, graças a Deus, são tranquilos. Parte de homem, mas eu falando quando eu iniciei,
porque eu fazia tanto a parte de clínica quanto a parte de cavalos, e uma coisa que me desmotivou totalmente, assim, porque a gente tinha que lidar com peão, né? Daí você chegava pro cara e falava, ó, você tem que lavar a mão para pingar um colírio no olho do cavalo, né? Um cavalo de 100, 200 mil reais, dólares, o que fosse, né? Os caras dão risada, né? Ai, menininha, ai, doutorinha, você acha que eu vou ter tempo de lavar a mão? Ó, você tem que fazer gelo, você tem que fazer... Daí eu falei, gente, na boa, tipo, não é para mim, né? Realmente o cachorro ali, como é o filho, como é o amor da vida, você tem que pingar colírio de 2 em 2 horas. E o cara vai pingar o colírio de 2 horas, entendeu? A maioria, né? Lógico. Sempre tem um que foge a regra. Ô, Mas Viveca, deixa eu te perguntar uma coisa. É, né, eu nos estabelecimentos que eu mentoro, o pessoal, né, são muitas, tanto os sócios são homens, mulheres, isso indifere. Mas eles falam muito de um ponto assim, ah, não, porque agora tem muita mulher trabalhando junto, e aí é muito mimimi, é muito não sei o quê, tal, né? E aí, nesse ponto, assim, como que você vê essa... Tem alguma gestão diferenciada que você pode sugerir? Alguma coisa ali? Porque eu ouço bastante isso daí, mas assim, a gente sempre fala, esse é o mercado de trabalho agora, né? Que é isso, né? Como é que a gente faz, né? Eu lembro até um lugar que eu mentorava, eles falam assim, agora as clínicas começaram a ciclar, né? Menstruar ao mesmo tempo, né? Então aí tem um momento da clínica que o bicho, elas não podem nem olhar uma para a cara da outra lá, que elas querem já. Então, não sei, como que vocês sugerem, assim, né? A gente fica, né, Felipe? A gente fica meio sem saber nesses casos aí. Deixa Algumas... eu, aproveitando a pergunta do Thomas e já encaixando um outro assunto aqui que eu acho que é uma outra dor muito, muito grande, que eu sempre escuto em qualquer lugar que você vai de veterinária, que é essa questão das equipes, né? Da mão de obra que Thomas falou com relação de ser mais mulher ou menos mulher, assim, particularmente, mas eu acho que eu vejo uma grande dificuldade, uma grande dor do médico veterinário de você formar equipes, de você ter uma equipe bem engajada, comprometida, que tenha grande aderência aos processos, às coisas de gestão, porque uma coisa é você botar um processo no papel, outra coisa é fazer a equipe fazer. Então, eu queria aproveitar, Viveca, que eu conheço um pouco da sua equipe, eu conheço um pouco do coisa. Queria que você desse um pouco do seu sentimento, da forma como você faz, que faz um grande sucesso. A equipe da Vivec é uma das equipes mais engajadas que eu já trabalhei. Assim, o pessoal eles aderem muito às ações, eles têm. Então, eu queria que você desse uma pincelada aí junto com respondendo o Thomas e já emendando um pouco aqui a questão. Depois, queria ouvir a Marieta e a Cris também sobre isso. Porque a Cris eu sei que tem bastante experiência nisso também. a Marieta com uma turma grande, eu sou uma formiguinha ali perto da Marieta. Mas, graças a Deus, minha turma é uma turma que está comigo quase desde o começo, assim. Então, a gente se tornou uma família, né? E todo mundo tem... Eles me respeitam, tanto que eles brincam que eu sou a mãe, né? Sou a grande mãe, quase lá. E deixa eu ver, eu tenho mais mulheres que homens, né? Homens eu tenho, sei lá, acho que é 20%, 5 homens, o restante é tudo mulher. É difícil, né? Funcionar é difícil. Mas tem que motivar, reunião, entender a dor de cada um ali E e como que você consegue gerenciar uma frase hiper mega clichê que todo mundo fala que motivação é igual banho que a gente tem que tomar todo dia, né? Como que você consegue manter a equipe motivada, produzindo? Eu sei algumas coisas que você faz em termos de premiação, de bônus, de comissão, mas eu queria que você desse um pouquinho aí da sua experiência, que eu acho que é legal para todo mundo ouvir. E aí depois a Cris e a Marieta também. é no grito, né, meu filho? Lá é grito. Sou motivada no grito, imagina, mais ou menos, né? Não, mas a gente tenta aproximar, é um vínculo.
eu gosto de participar dos sonhos deles, né? Então, acho bem legal quando eles têm uma realização pessoal, que eu acho que eu, né, sou parte disso. Então, acho que também tive sorte no perfil deles e acaba que isso é contagiado, todo mundo quer ver crescer, todo mundo quer, né? Como eu ajudo e converso e escuto, então a gente cria um laço mais próximo e eu acho que eles acabam realmente vestindo a camisa e em busca do crescimento junto, né? Tanto que acho que até um funcionário meu, um dos motoristas, estavam na rua, numa pracinha lá, e como meu nome é diferente, né? Então ele falou, eu sou da equipe da Viveca, tal, da clínica. Todo mundo falou, eu conheço, que tem uma cachorrada lá numa feira. E aí todo mundo falou, nossa, a gente tá bem falado, tá? Brincando, né? Que todo mundo se aproximou ali, foi conversar com ele e tal. Então, Mas uma ação prática que eu vi acontecer lá na sua clínica, no banho tosa especificamente, essa ação, que foi uma premiação, um bônus que você estava dando para as recepcionistas, para as secretárias, com algumas metas nos outros do banho e tosa, né? Nos serviços extras que eram aderidos. sim. E assim, teve um crescimento assim absurdo, né? Assim, a quantidade de serviços que tinham antes para a quantidade que foi depois, que foi se tornando um processo. Mas eu acho muito legal isso que eu sempre comento, né? Que nenhuma empresa cresce 20%, 30% se os funcionários também não acompanharem também esse crescimento, tanto tecnicamente quanto financeiramente, principalmente. Tem muita gente que quer ganhar sozinho. Cris e Marieta, o que vocês fazem aí para conseguir manter? Marieta, 60 aí, quanto? Olha, nós estamos 60, 64 veterinários, mas assim, contando com os 4 ou 5 que só vêm 1, 2 vezes na semana. Mas o resto estão diariamente. E como que você faz para manter a equipe engajada, aderida? Lá eu brinco que a gente tem a briga das gerações, né? Que se a gente olhar bem assim, nós temos 3 gerações de veterinários, os mais velhos, aqueles que estão com 10, 15 anos de formado, e uma geração nova que vem vindo. E que difere bastante, que essa geração que vem agora, eles assim querem horário para entrar, horário para sair, querem tudo, não são engajados como as outras 2 gerações, que assim entrava, não tem horário para sair, abraça tudo. A gente vai trabalhando, conversando e fazendo eles entenderem que a gente está mexendo com saúde, e saúde não tem horário. E realmente, assim, lembro bem quem falou, problema de hoje, que assim, ninguém quer trabalhar na madrugada, ninguém quer mais dar plantão, ninguém quer trabalhar final de semana. E, então, isso, num hospital que roda 24 horas, é um problema. Mas a gente tem que ir conversando, tem que ir explicando, e assim, são degraus, né? Então, eu falo assim, quem é mais velho pode se dar o direito de não trabalhar mais de final de semana, não trabalhar à noite. Fazer algumas perguntas, respondam, obviamente, se quiserem, mas assim, você trabalha com metas individuais, com premiação por funcionário dentro da sua equipe? Não, nunca trabalhei com metas. Eu, assim, sempre o que eu procuro falar que assim a gente tem que atender, dar o melhor da gente, e só com o estímulo de Técnico. conversação mesmo, de técnica. E eu acho que assim, pessoal, assim, na nossa profissão a gente tem que dar o nosso melhor, e às vezes quando você acha que você está dando o seu melhor, você dá um pouquinho mais, que você vai encantar o cliente. Mas não trabalho com meta, não. E aí, Cris?
Então, uma das coisas que eu descobri, que a Marieta acabou de falar, a gente tem que aprender a lidar com essa nova geração. Eu passei por algumas meninas que estão estudando veterinária, que são colaboradoras. Eu estou com uma em particular agora, ela é excelente na parte de auxiliar, no consultório, maravilhosa. A outra que fica lá, que fazia administração, saiu. Botei a menina para cima, foi um desastre. Ela é desorganizada, bagunceira, se perde, e aí vem o Thomas, né? O perfil é muito importante, Thomas, das pessoas, você tem que entender. A minha tosadora é uma excelente tosadora, mas não peça, por favor, para atender um telefone. Ela não suporta, ela não gosta, nem ir lá na frente receber o cliente, também não gosta. Então, existe esse perfil muito importante. Eu tenho um apelido que o seu Felipe Consentini colocou em mim, que é Maria Bonita, sabe? Né? Porque eu sou muito boazinha. Eu sou um tanto quanto dura na gestão, e isso é um problema, para mim, é um problema sério em todos os sentidos, na associação, no meu negócio, porque eu sou realmente exigente. E uma coisa que a mulher sabe fazer muito bem, gente, é olhar em 300 frentes ao mesmo tempo. Só que não são todos que conseguem fazer isso, e a geração mais nova, eles não querem isso. É o que a Marieta falou, eles querem ter um escopo de trabalho que ele consiga desempenhar. Esse se desafiar e ir muito além não faz parte, muitas vezes, daquela ânsia que o veterinário jovem tem. Então, isso é uma coisa que a gente vai precisar trabalhar muito, e acho bastante difícil a gestão. Também coloco o seguinte, para mim, atendimento de frente é mais que 50% do meu negócio. Eu perco o cliente no atendimento da minha secretária lá na frente, nem o conheço lá embaixo, porque meu consultório fica na parte de baixo. Então, eu acho que o desafio é imenso da gente formar equipes que saibam atender, porque o cliente ele quer ser bem atendido, ele quer chegar lá e resolver o problema dele, de preferência depressa, gente, porque o meu cliente é apressado. Ele quer deixar o cachorro banho tosa, ele quer marcar vacina, ele quer tudo rápido. Então, hoje é um desafio que a gente tem pela frente, essa formação de pessoas. Então, assim, já emendando um assunto no outro, Cris, hoje, né, está mais do que claro, acho que para a maior parte dos médicos veterinários, essas grandes transformações que a medicina veterinária está passando, né? Tem várias frentes de transformações. Uma delas, né, são as empresas com estratégia de baixo custo, né? As famosas, os hospitais populares, clínicas populares. Como que, assim, primeiro, né, qual a opinião de vocês sobre esse tipo de estratégia? Como vocês enfrentam esse tipo de estratégia? Não sei se tem alguma. Eu acredito que não tem nenhuma cidade no Brasil hoje que não tenha uma clínica de baixo custo. E como que vocês fazem, já aproveitando, como fazem para demonstrar o valor do serviço de vocês e não o preço, muitas vezes, né? Quando a gente entra nessa disputa de preço, acho que não é salutar para ninguém, né? Quem que quer falar primeiro aí? Eu falo, eu acho que assim, a clínica popular está aí, não tem como a gente fugir. Entendo que muitas vezes hoje a medicina veterinária ela ficou cara para algumas pessoas, porque você hoje associa, não é só consulta, às vezes tem um especialista, exames, e as próprias cirurgias, elas estão cada vez mais caras. Só que eu acho que assim, a gente tem que mostrar o valor do nosso serviço. Então, muitas vezes, lá no hospital, o que a gente tem feito é assim, não dá para baixar o preço, o que a gente tem feito é facilitado mais a forma de pagamento para o cliente. Porque você não pode... o seu preço, a sua precificação é dentro dos parâmetros do que você está servindo, da sua infraestrutura,
de veterinários que estão estudando, que não param nunca de estudar, que estão se capacitando cada vez mais. E é claro que hoje, antigamente, se você fazia uma castração, nem hemograma você não pedia. Hoje você solicita um hemograma, exame cardiológico, um raio-x, às vezes até um ultrassom. Isso tudo encarece o procedimento cirúrgico. Então, você tem que facilitar para esse cliente a forma de pagamento. As clínicas populares, eu acho que, assim, elas vêm em benefício dessa classe que não pode pagar um veterinário de alto custo. E Mas, pode falar. Uma pergunta que eu sempre faço para os meus clientes, eu sempre tento fazer com que eles pensem também, mas porque o veterinário tem muito essa coisa da técnica, né? Todas vocês falaram que fizeram 1000 cursos de especialização, de pós-graduação, estão sempre estudando. Marieta, com tanto de experiência que já tem, com o hospital, que está no tamanho que tem, está fazendo um curso de gestão lá na Dom Cabral, que não é fácil, não é simples, envolve tempo. Nós veterinários, a gente tem muito essa questão técnica, né? A gente quer estudar, mas muitas vezes o tutor ele não percebe valor na parte técnica. Como que vocês fazem para o cliente? Quais outros benefícios, outras coisas que vocês podem citar, por exemplo? Eu tenho, sei lá, estacionamento, ar-condicionado no hospital inteiro, todo mundo atende de uniforme assim, ou quais formas de valor que seja perceptível pro tutor e não para o médico veterinário, assim, porque muitas vezes a gente fala, eu fiz 3 cursos de pós-graduação nos últimos anos, e muitas vezes o diploma está na parede, o tutor nem olha, né, assim, ele já espera que você tecnicamente seja boa, e você vai resolver o problema dele. Nesses outros quesitos, o que vocês fazem, assim, para essa percepção? Olha, a parte técnica, sim, é primordial, tem que ter. É obrigatório. Lá no hospital, claro, a gente tem estacionamento, o hospital inteiro climatizado. O que eu peço para os meus veterinários fazerem é eles irem até a sala de espera para buscar esse cliente, sempre chamá-lo pelo nome e criar um vínculo com esse cliente. Então, o cliente atendido hoje, no outro dia, o veterinário ele liga para saber como que está, se está conseguindo fazer o tratamento, fazer o que a gente pós-venda, né? Então ele vai ligar, vai perguntar como se está conseguindo fazer o tratamento, enfim, se envolver com esse cliente. E na consulta eu assim sempre peço que eu sou contra aquelas consultas rápidas. Eu acho que assim tem que fazer uma boa anamnese, um exame clínico bastante detalhado. Não é porque ele foi lá porque estava com dor. Está com dor de ouvido, se olhar só o ouvido. Não, tem que examinar de cabo a rabo, da ponta do focinho até a ponta da cauda. Então, eu acho que isso dá uma percepção para o cliente que hoje, assim, é que a gente escuta lá no hospital, assim, muitas vezes o cliente fala assim, nossa, o meu cachorro foi melhor examinado do que eu quando fui no médico. Então, é assim, você mostrar o valor que você tem. Então, o cliente está lá só para fazer para ver uma dor de ouvido, alguma coisa, não, tem que examinar o animal como um todo e fazer com que esse cliente se sinta envolvido dentro do hospital. Então, desde a recepção, que é o cartão de visita, né? Exatamente, de uma maneira profissional, mas escutá-lo, deixá-lo falar, não ser aquela consulta rápida. Então, por isso que eu, assim, até o número de veterinários, porque, assim, e eu dou muito valor hoje para o generalista. Eu acho que, assim, essa ideia de especializações, eu acho que, assim, o especialista ele é muito bom desde que ele tenha sido, de início, um generalista. Então, o pessoal que está se formando e já vai fazer especialização, eu sou super contra. Eu acho que, assim, a pessoa tem que trabalhar seus 5, 6 anos como generalista para depois optar por uma especialização, de preferência até associar a especialização com a clínica geral. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer, assim,
Já Sobre a parte de especialização, de tudo assim, como que vocês recomendam, por exemplo, vocês vão repor a equipe, né? Repor um veterinário. Muitas vezes a Viveca teve um caso muito clássico, né? Que pegou a menina desde estagiária, se formou, continuou trabalhando, foi pegando o jeito dela ali. Quando se formou, era um filhotinho de Viveca, né? Tava ali num determinado momento compreendendo. Vocês enxergam que assim, porque hoje eu sei que eu já vi, né? Não sei se é certo ou se é errado isso, mas alunos do último semestre da faculdade já iniciando uma pós-graduação antes de pegar o diploma, né? Assim, eu queria um pouquinho ouvir a Cris, a Viveca, a Karine, Thomas, Tati, quem quiser falar aí, Tainá, Luiz. Eu vi que o Gustavo deu uma balançada na cabeça também aí, ó. Quem Gente, quer eu vou falar? falar minha experiência com relação a isso. Eu me formei no Mato Grosso, na UFMT, passo por Cáceres quando vou para lá, então conheço um pouco, só nunca passei na clínica da Tati. Mas quando eu me formei, eu queria ir direto para pós. Eu queria fazer uma pós, porque eu queria continuar estudando e eu tinha essa vontade. Só que na clínica que eu entrei, o que acontecia? Tinha muitas veterinárias e a gente disputava, tinha aquela competição, para ver quem que ia fazer a pós-graduação primeiro. E por conta de idade e de tempo de casa, eu acabei ficando para trás. Então, eu fui uma das últimas, assim, a continuar estudando. Mas eu fui generalista nesse tempo. E aí, o que aconteceu? As meninas que estudaram, elas tiveram um tempo que elas ficaram mais presas ao estudo, e eu fui pegando o conhecimento da clínica geral, né? Que eu não tinha, eu totalmente cru ali, né? Na parte clínica. E a minha vida acabou mudando muito, eu vim para a Americana, tive outros caminhos, e essa decisão, na verdade, ela me levou a crescer muito mais rápido depois. Então, depois eu acabei indo para a parte de nutrição, eu acabei estudando coisas que eu gostava muito mais, eu acabei me conhecendo, fazendo a parte de autoconhecimento muito profundo, com psicóloga, com vários tratamentos que eu acabei fazendo na época, e a partir do autoconhecimento eu fui para uma área que hoje eu considero que é muito a minha cara, o meu perfil, que eu consigo desenvolver um trabalho que eu gosto. E, em paralelo a isso, as meninas que dessa época, que foram direto para a parte de clínica, elas acabaram estagnando, porque elas ficaram fixadas nesse estudo, né, nessa área, e não deram continuidade. Então, acabou que, na verdade, para mim, comparando com as meninas que competiam muito nessa época, e eu achava muito, assim, eu falava, gente, não vejo, não tem base a gente se competir. Inclusive, tive que sair da clínica por conta de uma delas, que ela era mais velha dessa clínica, e eu falei, não dou conta de ficar, não venho desse perfil de competição, e aí tive que acabar saindo dessa clínica, mas o que eu vejo é que, assim, elas estagnaram, inclusive depois a clínica entrou em contato para eu poder orientar eles, dar consultoria sobre essa área que eu atendo, em função de eu realmente, naquele momento, eu achei que eu estava ficando para trás, eu achei que eu não iria crescer como eu imaginava, mas, na verdade, eu fiquei, acho que uns 5 ou 6 anos como generalista, fui para a área comercial, fui para outras áreas, conheci muita gente e acabei me desenvolvendo e estudando muito mais a parte de nutrição, que é o que eu gosto hoje. Eu vou aproveitar que a Tainá deu essa brecha, eu vou contar um pouquinho da minha experiência também com relação à pós. Eu saí da faculdade e já entrei na pós-graduação. E eu acho que uma coisa que eu acho que ninguém aqui do grupo sabe, eu fiz a minha primeira pós-graduação, eu fiz em reprodução de bovinos. Não sei se eu já havia comentado com alguém, acho que não, né?
Eu saí da faculdade com a mesma coisa que a Tainá falou. Falei, meu, tem que continuar estudando, tem que fazer alguma coisa. E eu sempre fui apaixonado, na época de faculdade, em fisiologia, fiz o meu TCC em reprodução de bovinos. Saí, nunca ganhei R$1 com isso. Nunca trabalhei nada, zero com isso. Fui convidado para trabalhar para o Tocantins, mas sim, fui muito enraizado, nunca quis sair da minha cidade. E esses dias, semana passada, eu fui fazer uma palestra na faculdade de Itapetininga, se eu não me engano. Um dos alunos, ele era vendedor de botijão e de sêmen. Ele passou na loja do meu pai para me atender, quando eu tinha acabado de me formar na pós. Eu estava querendo comprar os equipamentos e tal. E aí ele me chamou no final da palestra, né? Eu contei um pouco da minha história. Ele falou assim, viu, você não vai lembrar de mim, mas eu te atendi na época que você estava coisa. E eu olhei para sua cara e até eu lembro que eu falei para você, cara, pensa bem se é isso mesmo que você quer, se é esse o caminho que você vai seguir, porque não, eu não acho que é muito seu perfil. E ele falou assim, ó, tá vendo? Eu tava certo, ó, você não tinha nada a ver com isso, né? Então, hoje eu falo, eu concordo com a Tainá, assim, não sei, Viveca, o que você acha, assim, dessa parte da formação do médico veterinário, da formação da equipe, com relação a especialistas também? Você tem a história aí com a... Com certeza, tem que ser um bom generalista para ser um bom especialista, né? Tem que ser um bom generalista, com certeza. Eu faço geral, eu adoro a geral, sou apaixonada pela dermato, acho que a dermato me abriu uma porta incrível, assim. Mas eu acho que porque um dos problemas que o cliente, né, de hoje em dia busca, fala assim, porque cada vez, vamos supor, né, é vômito, né, a queixa, por exemplo, tem vômito persistente e tal, então ele vai no gastro, né, isso até no humano, na verdade, eu vejo pela minha mãe que tem problema pulmonar, mas aí no gastro, é gastrite, você vai no dermato, quem faz a parte de alergo, é alimentar, né, tipo, cada um fala da sua especialidade, então eu acho que você, atendendo o paciente como um todo, sendo um bom generalista e fazendo uma especialidade, você consegue dar sempre aquele feedback. O cliente sempre volta que se conhece a história dele, né? Então, cria esse vínculo, essa confiança. Então, eu também sou a favor que... Eu adoro a clínica geral, estudo bastante, né? Tento me atualizar e... por mais que, né, a dermato seja meu carro-chefe, assim, vamos dizer assim, mas com certeza não tem dúvida. Por conta disso, o cliente vai, às vezes, num hospital grande e fala, cada vez eu vou num, e tem que contar a história tudo de novo, e acaba vendo um outro lado, um defende cada um defende sua especialidade, e às vezes eles ficam meio perdidos. E acho que é isso. E você, Cris? Olha, uma das coisas que mais pega é exatamente formação de equipe, mas principalmente o Piotr falou sobre isso, e eu acredito piamente nisso. A gente tem que ter o pé em várias canoas, como meu pai sempre disse. Você tem que ter alguns negócios, por isso o mascote tem quase 4 coisas dentro. Eu não seria nada hoje sem o marido, tá? O marido é meu braço direito e esquerdo, ele é o instrutor da escola, é o tosador das tosas mais difíceis, né? E eu acho que sem ele a gente não teria sobrevivido. Mas eu entendo que hoje, por exemplo, eu já estou na fase de tentar uma transição de formação, como a Viveca falou, de alguém para substituir e para eu começar a ficar com uma Marieta, né, Marieta? Só na organização, e eu quero fazer outras coisas, gente. Eu sou apaixonada por outras atividades que eu não consegui fazer até agora, e pretendo conseguir ainda no meu terço final aí. Então, assim, formação de pessoas que nos substituam, ter serviços, como meu pai sempre falava, que não dependam exclusivamente do serviço pessoal, gente. Isso é muito complicado. O veterinário doente ou o veterinário não trabalha. Se o veterinário não trabalha, ele não ganha. Então, ele precisa ter opções
né, de ganho, que não tenham foco só no seu serviço pessoal. Isso é uma das coisas, por isso a formação de equipes, né, e cada um tem um patamar de vivência. Então, por exemplo, Marieta, Deus me perdoe, mas não quero saber nem a pau de um hospital, porque não tenho capacidade para gerir um hospital de jeito nenhum. Eu não tenho esse perfil. Eu gosto muito mais da minha vidinha mais cadenciada e mais certinha, mas ela me dá a qualidade de vida que eu preciso. Então, as pessoas elas precisam ter na sua mente aquilo que elas desejam. O quanto você precisa ganhar, o quanto você quer crescer, o quanto você quer. Então, se teu perfil é para aumentar, ótimo, muito bom. É aquilo que você gosta, mas também tem aquele que quer ficar com um negócio menor. Por isso que eu comento que o Banhitosa, para mim, foi uma das canoas que eu acertei para conseguir tirar um pouco o pé. Hoje eu trabalho bem menos do que eu trabalhava quando me formei, que era o dia todo, fim de semana e tudo mais. Então, eu acho que o veterinário hoje ele precisa entender qual é a sua meta, qual é o seu sonho e fazer bem aquilo que ele se propôs a fazer. Não tem como fazer uma coisa que não se gosta, né? Eu acho que a premissa básica de estar bem, de ter sucesso, é fazer o que gosta. Então, essa é a minha visão. Então, assim, já fazendo começando a fechar as pontas aqui, assim, juntando o assunto primeiro, né, que a gente falou da percepção de valor pelo cliente, pelo tutor, dos nossos diferenciais. Eu sempre brinco, né, assim, eu acho que uma palestra que o Achua fez também de precificação, ele comentou que quando a gente precifica, a gente tem que calcular, obviamente, os custos, despesas, tudo que a gente coloca, mais margem, markup e tal. E depois a gente faz o benchmark, a gente compara com o outro, e aí, por exemplo, a minha consulta custa 100 e a do outro custa 80. Então, quais são os meus diferenciais porque o cara vai pagar R$ 20 a mais na minha consulta, sendo que consulta, né, teoricamente, é consulta. E juntando isso nessa percepção, e um tema extremamente polêmico hoje dentro da medicina veterinária, eu acho que a gente passa por diversos momentos, e a Tati deu o exemplo dela aqui da questão da campanha de marketing aí do colega que estava colocando preço, promoção, colocando... Como que vocês fazem hoje com o marketing da clínica de vocês? Como que vocês tentam passar, assim, pensando no marketing como a publicidade e propaganda, assim, como vocês tentam passar para o cliente final, como que vocês passam, sem ferir, obviamente, o código de ética, mas como fazer o cliente enxergar esses diferenciais no coisa? O futuro é mídia social mesmo só? Investir em Instagram e Google? Ou vocês acham que o marketing, né, a publicidade offline ainda tem valor? Eu queria ouvir um pouquinho a experiência de cada uma aí sobre esse assunto. Quem quer começar? Podem participar também, Tati, Tainá, Thomas, Valmir, Gu, Karine, quem quiser. Como vocês... E, né, Felipe, a gente até fez aquela pesquisa de satisfação, né? Como é uma cidade de interior, a maioria das pessoas ainda coloca que vem através de boas recomendações, né? Então, pelo menos aqui, para mim, eu acho que é a percepção do cliente mesmo, né? O melhor marketing. É o que ele fala da gente. E a gente sempre teve fama aqui na região de ser caro, né? E o que tem me surpreendido aí na pesquisa é que as pessoas consideram a gente com os preços bem acessíveis, né? A maior parte das pessoas, nossos clientes. E a gente sempre teve uma fama de ser caro, né? Então, realmente o cliente, de alguma forma, ele está percebendo o valor e não só o preço, né? E vocês... Agora, mas, assim, eu realmente eu peco bastante nisso, né? Eu
não coloco muito dinheiro aí em propaganda, nada disso, assim. Mas até, acho que foi numa live com o Eduardo, né, Felipe, que teve sobre marketing digital, né? Sim. E me deu vontade até de conhecer mais, assim, porque eu realmente sou bem iniciante. E você falou que a principal fonte de clientes de vocês é a indicação de outros clientes, né? E vocês fazem algum tipo de campanha ou de agradecimento para esses clientes? Ou vocês têm algum tipo de estímulo para o cliente indicar algum amigo, indicar algum parente? Alguém Não, aqui faz isso? Felipe, Aí, Valmir, me aqui, ajuda aí. aqui eu estou na cidade, né, Araras, 150, em torno de 150 mil habitantes, clínica de 35 anos. Eu não utilizo nenhuma mídia, como a Tati falou aí, aqui a propaganda é boca a boca, e eu sequer tenho tempo de administrar qualquer que seja rede social, nem a minha própria. Vocês todos sabem aí, eu não tenho tempo para isso. Aqui é dessa forma, e dessa forma que eu vou encerrar minha carreira no dia que partir ali para a Avenida da Saudade. Aliás, tem que alimentar mais o Instagram, hein, Valmir? Pô. A gente quer saber mais da sua vida, pô. Não vai saber. Saber das pescarias sua, pô, não é só, a vida não é só veterinária também. Olha lá, o Gustavo tá rindo porque ele sabe que é verdade, ó. Marieta, você faz alguma coisa no hospital aí? Você Acho que vocês têm agência de marketing, vocês investem em digital, em offline, como que vocês fazem isso? nós temos, acho que a maior parte dos clientes eles vêm por indicação, e isso é ótimo, porque é sinal de que a gente está fazendo a nossa tarefa de casa, né? Mas nós temos uma agência de publicidade e temos também o Instagram, o marketing, que é até uma veterinária lá de dentro do hospital mesmo que faz. Então, ela alimenta o Instagram e devo dizer que a gente tem um bom retorno pelo Instagram. A agência de publicidade é mais para a gente soltar trabalhos publicados e voltando para essa área que eu quero de capacitação técnica. Então, ser um trabalho um pouquinho mais técnico, mas o que funciona bem mesmo para a gente é o Instagram. O Instagram. Uhum. Aliás, Marieta, quero agradecer aí os colegas que você tem enviado aí para as palestras aí online da Unvar, viu? Legal. Aí, ó, isso é um programa de agradecimento por indicação, tá vendo? Exatamente. Olha lá, tá indicando, o cliente tem que agradecer. Reconhecimento. Mandar um Exato. chocolatinho de vez em quando para aquele cliente que indica sempre, né? Fazer um agrado. Todo mundo gosta de ser surpreendido. Claro, gosto mesmo. Eu estava conversando com um cliente hoje e a gente comentando, ele falando que tinha aberto um monte de clínica, eles perderam quase que 20% do número de clientes ativos que eles tinham no ano passado, porque era uma cidade pequena e abriram 2 clínicas ali na cidade, que dividiu a pizza, né? A pizza aumentou o número de gente ali servindo. Então, e eles conseguiram manter o faturamento tudo, mas eu estava comentando sobre isso, assim, muitas vezes hoje a gente está vivendo o período da experiência do cliente, né? Eu sei que vira e mexe a gente volta para um clichê aqui de gestão, mas eu acho que a gente está vivendo o período da surpresa do cliente. A gente eu falo que a satisfação do cliente é uma equação matemática, né? É a expectativa que ele tinha menos a percepção de valor. Então, quando a gente supera a expectativa que a gente tinha, a satisfação do cliente vai ser ótima. Vocês vão ter esse reconhecimento, indicação de outros clientes, tudo. Quando a expectativa vem muito alta e a gente não entrega o que ele está esperando, normalmente vem uma frustração e normalmente
é aquele cara, né? Falar bem, a gente tem um que fala bem para um, para outro. Quando vai falar mal, fala para... Hoje, com rede social, então, fala mal para todo mundo da rede, né? Então, é muito mais fácil. Queria ouvir um pouquinho, Viveca e Cris. Tati também, se quiser colocar. Viveca está quieta hoje. Tô nada, tô falando um monte. Tá tímida. Não, também, a gente tem o Instagram, que é alimentado, mas acho que não é um profissional, assim, uma empresa, né? É meio caseirão, mas a Bruna faz isso com uns detalhes muito legais, assim. E com certeza é indicação. Nosso te atende bastante o bairro, né? Mas acaba que Curitiba, acho que como outras regiões aí de vocês também, é muito bairrista, assim, eles gostam da comodidade do bairro, mas vem da cidade inteira, né? Então, até de outras cidades perto, né? Interior, tal, já. Mas é indicação. E até dos diferenciais, né? Engraçado, uma cliente minha que ela não tinha um perfil que gostava de cachorro, era aquelas pessoas que não gostavam de cachorro, daí a filha insistiu tanto, pegou adotou e foi fazer residência, deixou o cachorro e ela falava, eu gosto de vir na tua clínica que aqui não tem cheiro de cachorro. Então, tipo, é estranho, né, o negócio. Percepção de valor. É percepção de valor, né? Tá sempre tudo limpo, eu tenho meio que um toquezinho básico, assim, de limpeza. Então, eu gosto de colocar cheirinho, então eu ponho cheiro, aromatizador, né? Lógico, agradável, leve, né? Lógico. Mas deixar sempre tudo limpo, bem organizado. Então, acho que é isso. Karime levantou a mão. Diga cá. Eu queria fazer um comentário. Eu tenho uma percepção que a rede social, no nosso caso, na nossa área, o Instagram, ele realmente é uma ferramenta espetacular, né? E eu tenho essa percepção, mas eu não tenho o talento que precisaríamos ter, porque eu vejo que o Instagram de uma clínica veterinária, ele faz muito sucesso quando ele é feito vivenciado mesmo. E quem aqui entre nós, deve ter outras pessoas que eu não sigo, mas a Tainá é um exemplo de um Instagram mega bem feito, que ela passa informações ali muito legais e para o tutor mesmo, né? É um Instagram voltado para agregar clientes, né? Então, passa informações muito que o tutor gosta muito de ouvir, até a gente que é colega veterinário gosta de ouvir. Então, eu acho que aconselho a todos os colegas que querem melhorar suas redes sociais seguirem a Tainá, que dá uma piada no que ela faz. Ela me deu umas aulinhas aí, 5 minutos de aulinha que ela me deu uma vez que nós nos encontramos lá em Araras. Foi ótimo, foi sensacional. Obrigada. Já faz a propaganda aí. Agora você me complicou, porque essa semana passada, meu celular quebrou. Eu falei, gente, vocês estão torcendo para que eu fique ferrada, né, no meu Instagram. Porque realmente eu sempre estou ativa, eu tento estar no Instagram 2 a 3 vezes por semana, postando algo assim, bem ativa, entre aspas, né? Comparado à maioria das pessoas. Mas, assim, é uma ferramenta que eu tenho clientes de lá, então, muitos clientes, mesmo que não vêm de lá, às vezes vem de indicação e vai para lá para ver se gosta de mim. Aí, quando vem para mim, é certeira. Aí eu sei que a pessoa vai gostar de mim, porque já conheceu a forma que eu me comunico, a forma que eu explico. Então, já comprou a pessoa Tainá. Então, é muito mais fácil. Eu falo para as pessoas que, assim, o Instagram, ele não só Instagram, né, mas Facebook, TikTok, para quem trabalha com TikTok, que eu acho que, para mim, não deu resultado, só deu audiência, né, ele entrega bastante, mas não dá resultado para cliente, pelo menos não para mim. E, assim, o Instagram, ele é uma vitrine, assim como é uma vitrine de uma clínica. Então, se você souber trabalhar, você vai ter clientes, sim, que vão até o Instagram para ver como você é, para realmente comprar você ou não.
E aí, pelo menos quando vem falar com você que clientes que vêm do Instagram, eles já são clientes que querem você de qualquer jeito. Então, isso que eu percebo. A diferença de um cliente que vem aleatoriamente, né? Às vezes com indicação de veterinário, porque daí não sabe como é um pouquinho mais complicado. Quando vem por indicação, porque eu atendo mais especialidade, né? Quando vem com indicação de alguém que passou comigo, tudo bem, aí também é ótimo, né? Porque daí a pessoa já comprou. Mas quando vem do Instagram, é o mesmo perfil de cliente que vem de indicação de alguém que passou comigo. Então, é muito bom mesmo trabalhar a plataforma, só faz umas 2 semanas quase que eu não tô tão ativa lá, mas o que eu falo para as pessoas que eu converso sobre o assunto é que a gente tem que, se você quer clientes do Instagram, você tem que conversar com o tutor, não com o médico veterinário. E às Eu vezes ia a gente falar produz isso. conteúdo, às vezes quase todo mundo produz conteúdo para o veterinário. Então você quer falar de assuntos técnicos, você quer falar que você assuntos que você aprendeu na pós, que você domina, e não aquela conversa que seria uma conversa de consultório. Só que você elabora um pouco melhor e organiza as ideias de uma forma mais clara para o cliente. Eu ia comentar exatamente isso agora, eu ia pedir para você dar uma pincelada sobre isso, porque assim, eu Umas acho que dicas. nós como veterinários, né, nós não, porque eu não sou clínico, então assim, eu não tenho esse perfil 100% técnico, então, né, eu também não estou postando nada nas redes sociais, mas quando postava, eu tentava não ser técnico, mas os veterinários têm uma tendência, né, você fala assim, grava um vídeo sobre, sei lá, giardia, grava um vídeo sobre... O veterinário quer falar a família da giardia, a subespécie, quer falar sobre o nome técnico do vermífugo que vai usar, e muitas das vezes eu sempre falo, cara, você imagina que você está conversando, sentado na sua mesa, conversando com o tutor como se você estivesse na sua clínica. Então, como você está explicando para ele, como você está colocando, como fazer esse mix, né? Porque a gente também não pode fazer um conteúdo 100% Ou você... popular, mas a gente também tem que levar um pouco de informação, mas como fazer esse conteúdo call to action, né? Trazer o cliente, eu acho que também isso é muito legal do que você faz, eu acho que muda um pouco a coisa, né? Muitas vezes a gente posta alguma coisa por postar, sem Aleatória, nenhum não vai sentido. adiantar, não Vou vai postar. funcionar. Você sempre posta alguma coisa trazendo o cliente para você, assim, dá uma Ó, eu pincelada nisso, tá? vou dar um presente, então, para vocês que estão aqui. Eu tenho uma aula que eu dei na pós-graduação de dietoterapia do IBRAVET em fevereiro desse ano, e eu posso dar essa aula para vocês. A gente pode marcar um dia dessa aula para eu dar. Fala um pouquinho de persona, mas não daquela forma que... Eu falo do jeito que eu aprendi como veterinária, e aí eu posso dar essa aula para vocês, e aí... Alguém está falando? Peraí, vou fechar meu microfone aqui, peraí. Ah, tá. E aí essa aula ela é bem interessante, porque ela dá uma pincelada assim do básico, zero, não sei nada, não sei o que é a internet, para que usa isso, até o mais assim, entender como funciona a ferramenta Instagram. Então, se vocês quiserem, a gente marca um dia e oferece essa aula para os Comentem no associados. chat aí para convencer a Tainá para a gente fazer essa aula aí. Ó. Se tiver um coro de pessoas aí para assistir, senão eu não vou fazer. Vamos aproveitar, ó, vamos colocar então no chat, coloquem as redes sociais para um seguir o outro aí, ó. Já vamos fazer um call to Já action me aqui, segue. Tainá. Põe Já me as suas redes segue sociais que para o eu já pessoal vou seguir, produzir põe a sua para conteúdo o de outro pessoal celular seguir. até. Tô sem celular, mas eu vou produzir. Aí, como você fica sem celular, Tainá? Pelo amor de Deus. Ai, gente, Você quebrou. a E aí, blogger. não, mas eu tô dando um jeito. Então, assim, já encaminhando para o final, Só não pelo vou... chat aí já tem público, viu? Aí, ó. Já vamos programar isso aí, ó. Já Pessoal vamos da programar, diretoria aí, ó. então. Então, adorei a ideia. Eu sei que tem aqui grandes defensores do associativismo, assim, para finalizar a minha parte, pelo menos depois a gente, se tiver mais alguma coisa para comentar. Sei que a gente tem grandes defensores do associativismo aqui, né, presidentes de associações, membros de diretoria, a Cris, eu vou pedir para esperar para falar por último, mas eu queria ouvir das nossas convidadas, da Marieta, da Viveca, da Tati, como vocês acham, por exemplo,
o que vocês pensam sobre o associativismo, sobre as associações de classe, sobre fazer parte, eu sei que a Marieta faz parte da BHV, tem o Verlenge aqui que está trabalhando também na recuperação na criação da associação lá de Campinas. O que vocês pensam e como que vocês encaram essa questão do associativismo? Qual foram as suas experiências? O que vocês acham que é bom, que é ruim dentro disso tudo, para a gente poder ouvir um pouco esse assunto. Depois eu vou passar para a Cris, que eu quero que ela me fale um pouquinho mais sobre isso também. Mas eu queria ouvir Marieta, Viveca. Viveca, nunca conversamos sobre isso, né? Tati também, acho que Tati eu sei que faz parte da BHV também. Mas o que vocês pensam sobre isso? Qual a vivência de vocês sobre isso? E se o associativismo já ajudou vocês em algum momento na carreira, na empresa, principalmente? Quem quer começar? Marieta, Viveca? Eu acho que o associativismo é a solução para nós. Eu acho que assim, a gente tem que estar ligado a alguma associação para crescimento, enobrecimento da classe. E eu acho que através da união de todos que a gente vai conseguir continuar crescendo e cada vez mais se desenvolvendo. Então, eu acho que assim não dá para andarmos assim desgarrados. A gente tem que estar todo mundo unido pela nossa classe. A Marieta, eu sei que ela é bem ativa também nos grupos, sempre que alguém pergunta alguma coisa, sempre está disponível para responder, para trocar experiência, então acho que é muito legal. É a solução. Eu acho que um tem que estar ajudando o outro. Eu sempre falo assim, a gente não tem... nós não temos concorrentes, nós temos colegas que trabalham próximos da gente e a gente tem que estar ajudando um ao outro, porque é assim que a gente vai se desenvolver cada vez mais. Viveca, eu nunca perguntei isso para você, eu acho, né? Nunca conversamos sobre isso. Não sei como que é no Paraná aí a questão do associativismo, como que é? Você já fez parte de alguma associação? Tem associação aí? Como Tem a dos hospitais, né? A do ABHV? A HBV, sim. ABHV. Então, eu sempre participo já participei de algumas reuniões deles também. E eu acho que a gente tem que dar as mãos, com certeza. Eu sou super a favor, eu sou muito próxima fiquei muito próxima, né? Assim, busquei ficar próxima de vários veterinários, somente os que têm uma raiz muito forte aqui, né? Que são referências aqui em Curitiba. Então, eu acho que a nossa classe realmente sempre foi famosa por ser desunida, querendo, né, esse problema de ética, então a gente sozinho não é nada, né? Então a gente tem que se unir mesmo. Eu sou mais na minha região ali. Eu tenho, minha rua acho que tem 7 clínicas, né? Tipo, num perímetro aí pequeno, é muita gente. E tem espaço para todo mundo. Eu falo, gente, se faltar alguma coisa, pega aqui, como eu também quero ter a porta aberta aí. Então, a gente se unindo, cara, já muda a energia, isso já é muito mais agradável, né, trabalhar do que competindo. Eu não vejo como que compete, eu vejo como um colega que agrega. Então, né, antigamente eu falava, não, você sofre com cliente que o cliente vai, você fala, né, sofre, tal, onde que eu errei? Não, eu falo, eu acabei indo lá, falei, que legal, que bom que você foi lá, que você, né, foi bem atendido e resolveu. O importante é resolver. Por exemplo, eu não sou 24 horas, né, então às vezes ele tem que procurar um serviço 24 horas. Então acho que a medicina tá tomando um rumo, a veterinária está tomando um rumo parecido da medicina. Lógico que é muito pequeno ainda o caminho que a gente está, mas acho que a cabeça já está mudando de muitos, né, de ficar próximo, de se fortalecer, de criar uma rede de apoio mesmo. E daí, que nem a Maria sempre que responde o grupo, né,
Acho que vale a pena isso, eu aprendi assim, porque a gente aprende na dor, né? A gente aprende apanhando bastante. Então, nos erros e acertos, então eu acho que é muito legal a gente ter andar de mão dada, né? Ter essa rede de apoio mesmo. Eu acho que a cabeça está mudando hoje em dia. Acho que está indo para esse caminho mesmo. Que bom ouvir isso. Tati, tem alguma experiência aí com associação no Mato Grosso? Como que está a situação por aí? Eu sou Além da super fã BHV. de associação, da BHV principalmente. Aqui no Mato Grosso, eles vieram para cá em 2018 dar uma palestra, o João Pacheco, a Joelma, e eu fui, e daí quando eu vi a turma que começou, eu falei, tem que me juntar com esse povo, porque quem sou eu na fila do pão? Se essas pessoas estão fazendo isso, eu preciso me juntar. Aí ficou meio quieto, depois em 2020 que retomou com tudo, né? E assim, para mim foi um divisor de águas, assim, a parte de gestão. Eu já buscava no Sebrae aqui, mas não tinha nada assim muito específico, e me ajudou muito. Foi por conta da BHV que eu acabei conhecendo a Marieta, nem conheço ela assim diretamente, pessoalmente, mas foi numa live que ela ia participar e que eu já admirava, que eu te conheci, né? E nem lembro qual que era o assunto, sei que foi por aí que a gente marcou uma consultoria, o Thomas a mesma coisa. Então, assim, para mim, realmente só agrega. Assim, associações da parte técnica, assim, médica, né? Eu não faço parte mais, assim, Anclivepa não faço mais parte. Estava meio decepcionada, assim, e daí não sei se é porque eu criei um amor, assim, pela gestão e gosto muito, e tem sido muito importante, assim, para mim. Então, acho que esse compartilhamento, isso que a gente está fazendo aqui hoje, pô, isso aí é mais que uma pós-graduação, às vezes, porque a gente tem uns insights, assim, você vê a Tainá oferecer uma aula dessas aí para a gente, né? Quanto custa isso se a gente for avaliar, e ela faz isso para ajudar mesmo, assim como você está fazendo também. Então, acho muito legal isso. Acho que só contribui. E, assim, agora eu gostaria de ouvir a nossa presidente, a Cris, sobre essa, obviamente, uma grande defensora do associativismo, mas como que você acha, Cris, aí, para ouvir realmente a sua posição, como que você acha que as associações, né, podem ajudar mais as empresas especificamente? A gente sabe que o classismo, as associações de classe, ela briga muito pelo médico veterinário, pelo profissional, mas para as empresas, assim, você acha que existe alguma forma de ajudar diretamente, desde de ações de compra conjunta, como benefício, como para a empresa? Você acha que isso é possível de ser construído? O que você acha que uma entidade como a Feveresp pode estar, ou como a Anvejura em Jundiaí, pode estar ajudando os veterinários, questão de preços, de custos? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente encaminhando para o final. A gente tem muitos sonhos, né? Eu tenho pensado muito nisso, né? Que uma das coisas que a gente precisa é fazer o sucesso dos nossos associados, porque é a coisa melhor que tem, é você ter uma vida de sucesso. Sites de cotação, Felipe, a Feveresp tem um site de cotação com os laboratórios, com as empresas. Seria maravilhoso a gente poder oferecer para o nosso associado as cotações que ele precisa. Então, ele vai comprar lá uma vacina, ele vai comprar um insumo, isso seria excelente. Outra ideia que nós tivemos, e foi ideia do pessoal de Jundiaí, do João, da nossa equipe lá de Jundiaí, uma das dores, como o Thomas falou, é treinamento de equipe, Felipe. Por que não as associações não treinarem as nossas secretárias para o atendimento?
por que que a gente não pode oferecer esse serviço também para o associado? Um treinamento básico para as nossas secretárias terem um bom desempenho, já que muitas vezes a gente não tem nem aptidão e nem tempo de fazer isso, então oferecer para elas também. Existem uma outra coisa que nós temos nos debatido muito em Jundiaí, é que para você ser associado você tem que ter benefício. Nós estamos entrando em contato com um pessoal que faz, na verdade, ele faz gestão de seguros, ele é um intermediário, né? Por que não oferecer coisas assim também, seguros melhores de carro, seguros melhores de incêndio e residencial para o associado? Então, benefícios a gente pode conseguir vários, convênios com agências de viagem, a gama é enorme. O que eu acho que a gente precisa, Felipe, isso eu tenho me debatido muito, é profissionalizar um pouquinho mais as nossas associações. Nós trabalhamos muito na raça, né? A gente não tem uma profissionalização muito grande. E a dedicação também não é exclusiva, obviamente, né? Nós temos que correr. Eu queria depois ouvir até o Valmir, porque o Valmir, para mim, é um dos grandes agregadores das associações que a gente tem regionais. Ele é o que mais agrega, porque ele trabalha o associado dele ombro a ombro. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ouvir também, a experiência do Valmir, porque ele realmente trabalha bem e é talvez a associação de maior sucesso dentro da FEVERESP. Fala aí, Valmir. Uma coisa que eu sempre faço é compartilhar, né, com a diretoria as dores, né? Temos aqui o Gustavo, que será o futuro presidente, você vê o quanto ele participa, ele está em todas as palestras, mesmo não sendo da especialidade dele, que é silvestre. Eu tenho uma gratidão imensa por isso, que você sabe como é difícil tocar um negócio assim. A gente faz cerca de 30, 35 eventos por ano de educação continuada. E esse corpo a corpo, na verdade, nada mais é do que acolhimento do colega, entendeu? Tem colegas aí com os mais variadas dores, né? A Viveca citou aí um exemplo de pessoas que saem e já vai para pós-graduação. Errado, tem que ter uma experiência, tem que ser um clínico generalista para saber qual especialidade ele vai poder fazer sucesso um dia, senão é frustração na certa. E a gente está aqui acolhendo e tentando ajudar de todas as formas. É isso. Maravilha. Bom, agora não sei se o pessoal tem mais alguma questão, não sei se Karime, Tati, Tainá, estou vendo a Elaine com a câmera aberta também aí. Vou dar duas dicas, então, antes da gente ir embora, para vocês já irem Boa. treinando. Enquanto isso, eu estou seguindo o povo aqui no Insta. Uma das dicas é para quando vocês forem gravar vídeo, para vocês olharem na câmera, tá? Meu celular está meio pifado agora, não consigo nem mostrar direito, mas na câmera. Porque tem muita gente que grava e não olha a câmera, então parece que a pessoa está olhando para outro lugar. Então, essa é uma dica básica, mas bem importante, faz diferença na retenção de pessoas que vão assistir o seu vídeo. Outra coisa é o teleprompter, que é um aplicativo que você usa para ler aquilo que você vai falar. Isso facilita muito, mas você tem que sempre ler bem em cima. Você não pode ficar lendo assim, muito olhando, porque senão o olho fica passando de um lado para o outro. De vez em quando você tem que olhar para a tela. Então, é um treinamento também. Para quê? Para você poder conversar com seu público de uma forma mais fluida. Então, facilita bastante na hora de gravar vídeos para quem for seguir aí, construindo conteúdos e captando clientes através do Instagram, do Facebook. Vou colocar o nome aqui do aplicativo. Boa. Eu tô tentando seguir a turma aqui, tá difícil achar todo mundo aqui. É teleprompter. É um laranja, é um aplicativo laranjinha. Bom, acho que são só essas dicas, depois a gente conversa nas aulas.
Então, Só comentar, Fê, diga, eu Cris. gostei bastante desse modelo de troca de experiências, tá? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode começar a praticar mais, Fê. Sim, A marcar pequenos encontros entre nós da própria FEVERESP ou quem quiser participar conosco, aberto, para trocar experiências, trocar ideias. Isso eu acho que engrandece bastante e também começa a criar vínculos. Esses vínculos são muito importantes entre nós. eu gostei muito também, eu acho que isso era um... Peraí, colocando a rede social da FEVERESP também no chat lá para o pessoal seguir. Eu tinha esse sonho de fazer esse formato, acho que essa troca de informação ela é sempre muito saudável, ela traz muitos, como a Tati falou, muitos insights, a gente começa a pensar em coisas que a gente não pensava antes, que a Marieta passou, que ela, né, transmitiu para a gente, que a Viveca, que você, que a Karime, todo mundo veio trazendo um pouquinho, assim, eu acho que é um ponto inicial, a gente estava dentro do simpósio, então um público menor, tudo, dá para a gente pensar futuramente em fazer no formato de lives também, dentro do próprio Insta, né? Eu acho que a Tainá é uma excelente mediadora para a gente colocar aí, de repente, dentro do coisa, reunir também 3, 4 veterinários para ir trocando dentro dessa... e atingindo mais pessoas e trazendo, levando mais informação. Acho que gostaria mais da participação das pessoas. Eu concordo que as pessoas ficam meio tímidas no começo também. A gente fica chamando, mas eu achei que foi muito, muito legal. Eu queria agradecer a presença de todos no nosso simpósio. A gente teve um total de 350 inscrições, mais ou menos, no online. E eu não vi agora no final, mas acho que a gente deve estar beirando 160, 170 pessoas na audiência rotativa entre as 4 semanas de palestras que a gente fez. Então, quem não acompanhou essas palestras, elas já estão disponíveis no canal do YouTube da FEVERESP. Então, ao final dessa gravação, a hora que tiver convertido tudo do Zoom, eu vou subir essa última reunião lá também, mando no e-mail de todo mundo que está cadastrado lá no Simpla, mas procurem depois a FEVERESP lá no YouTube, que já tem as 3 primeiras palestras desse simpósio. E a gente conseguindo fazer isso com outras, eu acho que é uma educação continuada, que a gente vai dando oportunidade. A gente sabe que a vida de todo mundo é corrida, muitas vezes não dá tempo, mas eu acho que foram experiências riquíssimas que apareceram aqui para a gente e que a gente pôde compartilhar um pouquinho, né? Espero que possa ter sido à altura dessas grandes mulheres que estiveram aqui dentro dessa roda de conversa aqui. E espero que a gente possa repetir mais vezes. E, Tainá, a gente vai cobrar essa aula, tá? Pode cobrar. Pode cobrar que eu dou com essa aula com o maior prazer para vocês. Então, Que legal. Então, sigam as pessoas só que marcar. colocaram... Vou marcar uma data aí. Vamos. Especialmente para quem estava aqui, né? Sigam lá Fê. no Instagram, a FEVERESP, a gente vai divulgar essa aula para quem ainda não segue. Vai lá que vai ter esse conteúdo. E a Cris quer falar, fale. Só registrar aqui e agradecer. Obrigada, viu, Elaine, que é a minha vice-presidente de Jundiaí. Abre aí para falar oi para a gente. Ela estava meio escondida no começo, apareceu depois, né? Oi, Cris, imagina, sempre que eu puder, vou estar presente e pode contar comigo para o que der e vier. Queria agradecer a Viveca, agradecer a Marieta e agradecer a Cris por ter prontamente aceito esse convite de fazer parte. A gente sabe que, como tem muito veterinário que não gosta de compartilhar, né, o caminho de como chegou lá, de como está lá na ponta, coisa. Agradecer a participação da Tati, da Karime, do Thomas, Ronaldo, acho que também estava por aí, já saiu. Mas agradecer Valmir, Gustavo, acho que a gente encerrou com chave de ouro nosso simpósio, né, Cris? Valmir, pessoal da diretoria. Então, agradecer vocês, Cris. Eu ia falar crianças, mas... Obrigada, Fê, aqui, né? pela organização aí, pela ajuda toda. E todos os nossos amigos aqui presentes. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada, gente, Participaram pelo também aí. convite, Sigam lá. parabéns.
Obrigada. Obrigado, Marieta. Obrigada, gente. Obrigada, É. viu? Abraço. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Boa obrigada. noite, obrigada também pelo privilégio, pela honra de dividir aí gente- com vocês a experiência. E estamos A aí, gente- tiro meu chapéu para ela, porque eu, nossa, para vídeo, para fazer todas as publicações aí, acho muito legal. Eu admiro Boa. muito. Vamos aprender um pouquinho com ela também. Ai, obrigado, viu, Veca? Obrigada a você, Da sua Fê. Boa correria, noite. da sua correria não, de todos aqui, né? É. Obrigado a todos aí.